Muito bom dia, aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 3, do versículo 12 até ao versículo 26. Esta é uma hora silenciosa espetacular porque olhamos para a segunda grande pregação do apóstolo Pedro e brevemente iremos ver mais conversões, pessoas a renderem-se ao Senhor Jesus Cristo. E isso mexe sempre com o coração de qualquer crente, qualquer servo do Senhor, assim, de ver resultados destes à medida que se prega a palavra de Deus. Vamos relembrar um pouco o contexto. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam a caminho do templo, na hora da oração, quando de repente e intencionalmente eles se deparam com um homem que era coxo e que era mendigo, que estava a pedir esmolas. Assim, e estes homens são usados por Deus para suprir então a necessidade deste homem, não com ouro ou prata, mas para dar-lhe uma recuperação física que o iria possibilitar de trabalhar, de viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. E esse milagre foi evidente diante do povo. Assim, só relembrar aquilo que falámos ontem, que às vezes um pequeno gesto, uma pequena obra para com alguém, uma pequena generosidade para com alguém pode abrir uma porta tremenda, e foi exatamente o que aconteceu aqui. O apóstolo Pedro e o apóstolo João provavelmente não pensavam que depois de fazer aquilo Deus iria dar a oportunidade de pregar pela segunda vez o Evangelho a uma multidão de pessoas. E assim foi. A porta se abriu e o apóstolo Pedro então levantou-se para pregar o Evangelho. Então olhamos rapidamente para a pregação, não é assim? E nesta pregação reparamos como se deve ser, ou como deve ser pregado o Evangelho, ainda que, obviamente, no contexto estão os judeus e aquilo que foi vivido recentemente sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas olhamos para a forma como deve ser feita essa pregação do Evangelho. Isto também leva-nos já a uma primeira aplicação. Às vezes, igrejas ou pessoas, de uma forma individual, são muito boas em generosidade, em fazer alguma coisa pelos outros, e péssimas em pregar o Evangelho. Na verdade, é muito mais fácil dar dinheiro, dar comida, roupa, praticar uma boa ação para com alguém, do que expor o Evangelho de forma clara para alguém. Assim, então, nós olhamos para esta passagem de uma forma completa e olhamos para um equilíbrio, assim, em que a igreja consegue ser generosa e consegue pregar claramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso tem que ficar muito claro para nós, não é? Temos que examinar-nos esta manhã e pensar, eu sou generoso, mas eu também sou bom em pregar o Evangelho. Assim, isto tem que ser evidente para todos nós. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante realçar é aquilo que o apóstolo Pedro começa por dizer às pessoas: olhem, tirem os olhos de nós. E mais por serem israelitas, eles sabiam que nenhuma destas coisas poderiam vir simplesmente do homem. Assim, estas são coisas que acontecem diretamente do céu. Assim, então ele diz, estas coisas foram feitas porque Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele glorificou o seu servo Jesus. Assim, então Pedro quer deixar bem claro que tudo aquilo que está a acontecer é por causa do Senhor Jesus Cristo, por quem ele é, pela sua pessoa, que eles estão a fazer aquelas maravilhas, e esta pregação vai acabar por acontecer. Isto é muito importante também nos nossos dias. Porquê? Porque muitas vezes pregadores que têm dons, que têm até mesmo capacidades naturais de expor a palavra de Deus, assim, colocam-se a si mesmos com grande importância. Assim, até mesmo o povo de Deus muitas vezes cai no erro de começar a levantar homens como se eles fossem alguma coisa, quando na verdade tudo é de Deus, tudo acontece por causa do poder do Espírito Santo e não por nossa causa, por aquilo que nós somos. Não é assim? Então o apóstolo Pedro quer deixar claro, é o Senhor que está a fazer isto, é o seu Espírito Santo que está a fazer isto. E então ele começa a sua apresentação. E nesta secção deste capítulo 3, nós olhamos para essa apresentação do Evangelho. E eu coloquei desta forma: a primeira coisa que devemos saber fazer bem, claro, para as outras pessoas é apresentar o Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro faz isso de uma forma muito clara. No capítulo 1,
Nós olhamos para um apóstolo e os demais, os 120 que estavam juntos, a estudar as Escrituras, a olhar para o Antigo Testamento e a observar que todo o Antigo Testamento tem um objetivo que é apresentar o Senhor Jesus Cristo. Então ele começa por dizer no versículo 13 que Deus glorificou o seu servo Jesus. Esta era uma expressão que talvez para nós, gentios, não tem grande importância, simplesmente está a dizer que ele foi um servo, mas para o israelita era dizer que ele é aquele servo que profetas mencionaram no Antigo Testamento. Assim, e, por exemplo, Isaías capítulo 42, Isaías no capítulo 49, mencionam o servo de Deus. Assim, e esse servo é o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro tem claro que aquilo que os israelitas mencionavam como sendo o Messias, que o servo de Deus que viria, é o Senhor Jesus. Assim, isto veio pelo estudo, isto veio por parar, dar tempo para entender como o Senhor Jesus vinha sendo anunciado no passado até à sua vinda. Então o apóstolo Pedro deixa isto claro. Ele é o servo. Em segundo lugar, ele é o santo. Assim, isto vem do Salmo 16, versículo 10, quando Davi fala acerca de que não deixarás o teu santo na corrupção. E nós sabemos que é verdade, ele falava de si mesmo, mas também falava do grande Davi, daquele que havia de vir, e esse é o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos, Davi continua lá enterrado, os seus ossos continuam ali, mas o Senhor Jesus não. Então esta foi a aplicação do Salmo, era para o Senhor Jesus. E é muito claro, nós temos isso nas nossas cabeças, saber apresentar o Senhor Jesus. Em segundo lugar, ele diz que ele é o justo. Também o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, apresenta o Senhor Jesus como justo. Assim, e nós sabemos que isto no Antigo Testamento era uma designação para Deus, ele é o único, não havia outro. Já o Antigo Testamento dizia que não havia um justo nem um sequer entre os homens. Então, ao dizer que Jesus é o justo, está a dizer que ele é Deus. Além disso, ele continua e no versículo 15 menciona que ele é o autor da vida. Uma atribuição que era dada somente a Deus. Então, ele está a colocar o Senhor Jesus ao nível do Pai de Deus. Ele é o mesmo Deus. Assim, então é muito importante nós sabermos dizer às pessoas quem é o Senhor Jesus, a sua pessoa, o seu caráter, aquilo que ele é. É muito importante sabermos textos de memória para apresentarmos o Senhor Jesus de uma forma clara. Para além de falar da sua pessoa, é importante falar da sua obra, aquilo que ele fez. Assim, neste texto, como já era conhecido dos israelitas a morte do Senhor Jesus, mas aquilo que era controverso entre eles era a ressurreição, o apóstolo Pedro não perde tempo, então diz no versículo 15 que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim, então começa a falar daquilo que foi a sua obra, assim, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer, morrer e ressuscitar, dar a sua vida por nós. Assim, é muito claro que, como crentes, como filhos de Deus, esta foi a mensagem que ouvimos e que salvou-nos do inferno, dos nossos próprios pecados, da nossa miséria, da nossa condição, de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se essa é a mensagem que eu ouvi, essa é a mensagem que eu tenho que saber dar aos outros, que o Senhor Jesus veio morrer, Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou aquilo que nós tínhamos que pagar, Ele deu o seu sangue por nós, Ele morreu por nós. É muito importante dizer isto. E ele não ficou naquele túmulo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Além disso, o texto, ao mesmo tempo que fala da sua pessoa e da sua obra, também fala da nossa pessoa. E o apóstolo Pedro tem uma grande ousadia em dizer aos seus irmãos de sangue, vamos dizer assim, israelitas, que eles traíram, eles negaram, eles mataram. Assim, isto é forte. Assim, alguém chegar ao pé de nós e dizer tu traíste, tu negaste e tu mataste. Assim, então, ele está a dizer exatamente aquilo que os homens fazem, aquilo que os homens são na sua condição. Assim, este para mim tem dois sentidos. Em primeiro lugar, é aquele sentido literal, aquilo que realmente os judeus fizeram em relação ao Senhor. Traíram aquele que vinha para eles. Eles negaram o seu próprio Deus. E além disso, eles mataram o Senhor. Assim, isto foi literal, não havia volta a dar. Assim, foi realmente o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, olhamos para estas expressões e vemos aquilo que o Senhor Jesus sofreu no nosso lugar. Porque eu sim merecia ser traído, eu sim merecia ser negado, eu sim merecia ser morto.
mas Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o teu lugar. Não é assim? Então olhamos para a nossa condição, aquilo que nós merecíamos, aquilo que devia ter sido a nossa vida, mas o Senhor Jesus tomou então o nosso lugar. Por último, olhamos para a nossa obra, aquilo que tem que acontecer, aquilo que temos que dizer às pessoas que devem fazer. Não é assim? Não é fazer coisas boas, não é assim como ajudar alguém, cumprir com algumas regras, mas é o que diz o versículo 19. Arrepender-se, converter-se, para que os nossos pecados sejam cancelados. Isto é muito importante, não é? Eu sempre digo que na mensagem do Evangelho, uma das coisas que quase sempre fica esquecida é o chamado ao arrependimento. O arrependimento considera que a pessoa está mal, está perdida nos seus pecados, assim, que mesmo que ela aos seus próprios olhos veja justiça em si, na verdade ela sabe que em relação a Deus, em relação àquilo que é santo, totalmente justo, ela está longe. Assim, então ela tem que se arrepender. Até mesmo das suas obras que são mortas, que não servem para Deus. Arrependimento. E voltar-se para Deus. Para que haja um total apagamento dos seus pecados. Isto é muito importante para nós. Esta é a forma como eu e tu devemos pregar o Evangelho, é a forma como devemos dizer às pessoas de como elas podem chegar à salvação. Depois o apóstolo Pedro termina a sua pregação mencionando textos. Não é assim? Hoje em dia, uma das grandes lutas para todos nós é conseguir memorizar textos, conseguir tê-los na nossa cabeça, relembrar aquilo que a palavra de Deus diz, sem termos a Bíblia nas nossas mãos. Assim, é uma prática que se tem perdido, assim, que tem enfraquecido os crentes. Eles não se lembram onde é que está escrito, quando é que Deus disse. Assim, existem muitas desculpas para isso, não há tempo, não, estou cansado, já não tenho cabeça para isso. Assim, como se Deus fosse entender esse tipo de desculpas. Assim, e fica tudo bem. Não. A palavra de Deus merece os nossos sacrifícios, merece as nossas renúncias, para que ela esteja na nossa mente e no nosso coração, para que quando chega a oportunidade, depois de termos feito uma prática, uma boa ação, possamos pregar de forma clara o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então rogo a todos os membros da Igreja Batista de Minatejo que se lembrem do Evangelho a cada dia, daquilo que o Senhor Jesus fez, de como nós devemos apresentá-lo, que cresçam nesse conhecimento de ver a grandiosidade do nosso Senhor, quem realmente Ele é, e como eu e tu devemos adorá-lo e expressar acerca dele de forma correta. Esta é a nossa oração esta manhã. Que Deus vos abençoe. Bom dia.